Agora a ferramenta pincel de contorno. O pincel de contorno tem uma característica especial com relação às outras ferramentas que desenham linhas, né, ou contornos. Ele tem a capacidade de ter estilos personalizados, né, texturas personalizadas nesse contorno. Ou seja, eu posso eu mesmo criar um desenho qualquer e, e utilizar esse desenho como uma textura de um pincel, né, fazer esse desenho se repetir constantemente, ou ele tem algumas variações conforme nós vamos borrifando esse desenho pelo palco, tá? É bastante interessante. O Adobe Animate ele traz algumas texturas de fábrica junto com o software, tá bom? Eu vou mostrar algumas dessas texturas para vocês e nós vamos fazer algumas modificações nela e vocês vão ver que é bem interessante essa ferramenta, tá bom? Então, com o meu pincel de de contorno selecionado, eu venho aqui nesse botãozinho aqui, que é onde fica o acesso para a biblioteca de pincéis, tá bom? Vai abrir uma biblioteca como essa, certo? Então, como vocês podem ver, tem vários exemplinhos ali bem legais. Por exemplo, tem flechas, tem aqui setas, tem coisas mais artísticas, tá bom? Como coisas abstratas. Tem também aqui banners. Esses banners aqui são bem legais, né, para utilizar em sites, tá? Ou seja, algumas coisas mais utilizáveis que já vêm com o software, tá bom? Independente disso, pessoal, tu pode sim criar a tua, tá bom? Nós vamos criar uma daqui a pouco. Então, assim, para começar o exemplo, vamos pegar uma flecha, vou pegar essa flecha aqui, basta dar 2 cliques nela, que vocês vão perceber que aqui na opção de estilo, que é o que indica a textura, né, da nossa linha, do nosso contorno, já vai ficar a flechinha. Vou fechar o painel. E agora basta escolher uma cor. Eu vou escolher aqui a cor preta e desenhar. Só passar pelo palco e soltar o botão do mouse que que o nosso desenho aparece. Qual é a grande vantagem de manipular um desenho complexo como se fosse um único contorno? As vantagens são muitas, né? A gente pode, por exemplo, pegar a seta branca e mexer nos nós do desenho para esticar ele. Eu consigo manipular alças para converter o desenho. O desenho tudo acompanha, né? É como se tivesse os bones, os ossos ali, tudo automaticamente articulado. É bem interessante. Uh, essa setinha aqui, mas o mais interessante mesmo são as opções avançadas de edição dessa textura, tá bom? Basta ter ela selecionada e vir aqui neste lapisinho, tá? Qualquer contorno, mesmo com as texturas mais básicas do Animate, é possível fazer uma edição nesse contorno clicando nesse lapisinho. E é justamente sobre esse painel que eu quero conversar com vocês, tá? Esse painel é extremamente útil. Vejamos aqui algumas coisas. Por exemplo, se eu marcar a opção dimensionar proporcionalmente, ele nunca vai distorcer o meu desenho. Eu não corro o risco de esticar o meu desenho e ele ficar com as pontas distorcidas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Marquei essa opção, vou mandar adicionar. Opa, tem que mandar aqui, ó, aplicar aos traçados existentes, tá? Atualizar. Ok, agora reparem que eu vou esticar essa minha flecha aqui. E o que a gente quer com essa opção é que a ponta dela, por exemplo, e a parte de trás não se deformem, mesmo que eu deixe ela grandona, ó. Tá vendo? Ele faz toda a flecha como um todo crescer proporcionalmente, tá? É isso que faz aquela opção. Mas também, né? Também podemos querer que ela se estique, tá? Daí sim, as pontas vão se deformar. Ó, se eu marcar aquela opção, vocês percebam que a ponta se deforma. Tá, aqui ela já, tá vendo? Ela vai se deformando as pontas. Ó. Aqui a ponta está mais curtinha, está mais comprida. Mas essa ferramenta é tão bacana que dá pra gente ter uma opção, ter uma maneira da gente fazer ela se esticar e manter inalterado
a parte da frente e a parte de trás, quer ver? Olha que bacana. É só manter essa opção esticar, tá? Vem aqui, ó, esticar entre guias. E agora tu bota essa guia aqui e essa daqui aqui, tá? Ou seja, ele só vai deformar essa parte entre as guias. E as pontas ele não vai deformar, tá bom? Vamos botar aqui um aplicar aos existentes e atualizar. O que isso significa? Agora eu posso esticar esse meu desenho, tá? À vontade, que ele não vai deformar as pontas, tá? É claro que eu posso sempre modificar aqui, ó, a espessura do meu contorno, tá? Também tem essa modificação. Aí vocês podem ver, ficaram longe, né? Mas existe toda essa possibilidade de configuração. É bastante útil, né? Claro que cada textura é uma história única, né? Algumas coisas é mais interessante para umas, outra para outras, né? Outra coisa interessante é a capacidade de fazer espelhamento aqui, ó. A gente pode, por exemplo, inverter a nossa flecha, ó. No caso ele horizontalmente, tá? Tudo através do painel de configuração, né? Óbvio que eu poderia chegar aqui no palco e dar um free transform e girar ela, também pode, não tem problema. E também posso fazer ela ficar na posição vertical. Como é uma flecha aqui, vai ficar uma forma estranha, tá? Se tu marcar aqui como vertical, essa tua linha aqui deveria ser vertical, tá? Para ela continuar em formato de flecha. Então nem sempre é útil, ok? Então, vocês percebam que essa ferramenta é super avançada, ela é única no Animate, né? E tem tudo a ver com a nossa ferramenta. Outra opção bem legal é essa daqui, ó. Aqui mesmo nesse painel de edição, a gente tem uma opção muito importante, que ao invés do pincel borrifar uma única flecha, né, e ela ir se deformando conforme o tamanho da linha, é possível ele ir repetindo essa flecha ao longo do traçado. Tá? Isso pode ser muito bacana. Por exemplo, para fazer isso acontecer, basta trocar da opção pincel artístico para a opção pincel padrão. Olha que legal, ele gera várias flechinhas, né? E aí, claro, tu pode ajustar o espaço entre elas, o caminho aproximado, tá? Pode botar aqui, ó, controlar os cantos, né? Se quiser que fique a ilustração, termine nos cantos, né? Ou que o meio dela fique, o canto seja o meio da ilustração, tá? Isso aqui é bem bacana, tá? Para fazer bordas, para fazer... Isso aqui quando tu tem formas mais abstratas, né? Dá para fazer simular joguinho de RPG, né? Que é visto de cima. Dá para fazer muita coisa com esse tipo de ferramenta aqui, tá? Então eu vou colocar aqui essa opção, vou mandar aplicar o traçado e atualizar. Vocês podem ver que fica bem interessante, né? É muito vantajoso trabalhar com desenhos como se eles fossem contornos. Olha só que legal, né? Nós teríamos mais trabalho para fazer se fosse diferente, tá? Ou seja, são muitas vantagens, tá bom?